No modo de ver de Pascal, a crença ou a descrença que você possa ter em Deus implica hipoteticamente numa aposta. Sendo assim, se Deus existir e a Bíblia for verdadeira, a sua crença vai dar-lhe, em tese, infinita felicidade após a morte. Por outro lado, se Deus não existir, tudo o que você teria a perder acreditando nesta ilusão, cujos prazeres seriam finitos, seria apenas a ilusão de uma vida igualmente finita. Mesmo porque, se você acredita que as chances da existência de Deus são próximas de zero, Pascal sugere que elas estariam perto de 50%, a única coisa racional que você poderia fazer é jogar o jogo. E como qualquer percentagem finita do infinito tende a ser infinita também, o raciocínio mediante esse conceito mostra que você deve, sim, matematicamente falando, acreditar em Deus. Por outro lado, o perigo está justamente aí, em que você se recuse a acreditar em Deus e esteja errado. Neste caso, você será condenado, segundo Pascal, às penas do inferno, pois você será um pecador. É que Pascal acreditava no fogo do inferno eterno. Portanto, por bases de probabilidades, nas probabilidades que isso aconteça, como elas são enormes, não restaria mais nada a você fazer do que seguir um Deus glorioso e assim arriscar a chance de viver feliz para sempre. Para não complicar muito, deixe-me dar um exemplo para você. Isto seria como estar contaminado por um vírus letal e saber que vai morrer doente. Aí alguém lhe dá um frasco com um suposto antídoto. Você não tem certeza absoluta de que aquele remédio vai realmente lhe curar. Existe 50% de chance do remédio resolver o seu problema e 50% de chance de não adiantar nada e você morrer do mesmo jeito. Ora, não tendo nada a perder, pois a morte por vírus já é certa, o mais inteligente nesse caso seria apostar as suas fichas na chance do remédio ser eficaz e tomar todo o frasco. Seria mais ou menos isto que Pascal diria em relação à crença em Deus. O problema, como eu falei, é que na prática a coisa não parece ser assim tão arrumadinha, 50% de um lado, 50% de outro. As opções são muito maiores, quase infinitas. Lembra do problema dos vários deuses que mencionei? Minha opção seria, neste caso, entre o ateísmo e o quase infinito número de deuses que se dizem verdadeiros. Imagine, por exemplo, que eu opte pela crença em Deus e escolha o Deus da Bíblia. Mas quem existe de fato é Alá, Deus dos muçulmanos. Neste caso, eu, mesmo escolhendo crer em Deus, serei igualmente condenado por ser um infiel não islâmico e adorar a Jesus como se ele fosse Deus. Outra coisa que devemos levar em conta é que, em termos existenciais, eu devo optar por Deus não por uma questão de escolha entre duas possibilidades de maior ou menor prejuízo, não. Eu devo optar a Deus por uma questão de amor e aceitação. Mas antes que você considere Pascal um tolo e jogue fora a brilhante contribuição dele, deixe-me explicar o que ele de fato quis dizer. Mas para isso, preciso que você entenda um pouco um ramo da matemática chamada probabilística. Ela também é conhecida como teoria dos jogos. Essa teoria foi melhor elaborada pelos matemáticos von Neumann e John Nash. Trata-se de uma teoria que sistematiza e estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar o seu retorno diante da competição com o oponente. Por isso, ela é muito aplicada em concorrência de mercado, por exemplo, e também é aplicada em estratégias militares e até mesmo em jogos comuns, jogos de mesa. Você se lembra? Pascal queria usar uma linguagem que atingisse seus amigos céticos, que por sua vez eram jogadores compulsivos. Pois bem, que haja muitas variantes pelo caminho, a teoria dos jogos sempre começa, via de regra, com um dilema entre duas opções. Por exemplo, imagine que você está em sua empresa e tem dúvidas sobre qual ação tomar para aumentar os seus lucros. Você vai reduzir os preços, vai contratar mais mão de obra, vai apenas reduzir gastos, lançar outro produto no mercado
ou fazer uma nova propaganda de marketing. São muitas as opções. Então as opções podem ser várias, mas no fundo, o que se quer é tomar uma decisão entre dois caminhos, entre ter e não ter lucro. Percebeu o processo da teoria dos jogos? Normalmente, nessa teoria dos jogos, daí o seu nome curioso, as opções primárias são chamadas de jogadores. E se eu estou falando de um jogo matemático apresentado na forma normal, presume-se que cada jogador atue simultaneamente, ou ao menos sem conhecer a ação dos demais jogadores, ou do outro jogador. Se os jogadores têm alguma informação acerca das escolhas dos demais, o jogo é habilmente apresentado de forma mais extensiva. Mas isso é uma outra história e eu não quero complicar isso para você. Sendo assim, nesse contexto, a representação gráfica do jogo matemático é chamada de matriz de payoff. Ela acontece quando você coloca no papel o conjunto dos possíveis resultados decorrentes da interação entre as estratégias dos jogadores. O resultado, ganho ou perda de uma decisão, depende obrigatoriamente da movimentação dos dois concorrentes, tornando a tomada de decisão muito mais complexa. Por isso, você precisa saber quais são os ganhos ou as perdas de cada combinação matemática e identificar quais são os incentivos mais atraentes para o seu adversário, sabendo que ele está imaginando também quais são os seus ganhos para tomar uma decisão contra o seu jogo. Imagine um jogo de par ou ímpar. Não há como ter empate. O ganho de um é automaticamente a perda do outro, e ambos estão com as mesmas chances de vencer caso se considere o zero como número par, ou se jogue com as duas mãos. A representação gráfica do par ou ímpar seria assim. Se o jogador 1 colocar um número par de dedos e o jogador 2 colocar um número par de dedos, o número 1 irá ganhar, pois apostou par. Cada jogada é uma estratégia matemática, não é mera coincidência. Agora, trocando tudo isto pelo enunciado de Pascal, temos os estados 1 e 2 tendo a mesma probabilidade. As evidências a favor e contra a existência de Deus têm exatamente o mesmo peso. Portanto, a decisão de acreditar ou não acreditar tem de ser feita de forma pragmática. Quanto à questão de optar entre ateísmo e vários deuses, devemos entender que essa argumentação matemática de Pascal é parte de um tratado apologético infelizmente inacabado que ele estava escrevendo, mas que foi interrompido devido à sua morte prematura, ou seja, embora Pascal desprezasse os argumentos filosóficos para a existência de Deus, ele abraçou com entusiasmo as evidências históricas do cristianismo, tais como, por exemplo, a evidência para a ressurreição de Cristo, que já tratamos num programa aqui na TV Novo Tempo. Sendo assim, a probabilidade dos demais deuses, que jamais possuem o mesmo leque de argumentações do cristianismo, acaba se tornando logicamente insuficiente ou insignificante por sua pobreza argumentativa. Sendo assim, num contexto de decisão teórica, somos justificados em ignorar aqueles dados cuja probabilidade é remotamente pequena de obter algum dado favorável ao seu respeito. Deste modo, eu não preciso me preocupar com a probabilidade, digamos, de que Zeus ou Odin possam de fato existir. Se a chance dessas outras divindades existirem for matematicamente desprezível, então eu estaria justificado em criar uma matriz de payoff, segundo a qual a chance da existência do Deus cristão é considerada como sendo aproximadamente 50% em relação à chance de não haver Deus nenhum. A escolha é, efetivamente, entre cristianismo e ateísmo. Os demais cálculos não valem a pena serem colocados numa equação probabilística. Percebeu o argumento? Noutras palavras, o argumento da aposta de Pascal não é um argumento autônomo. Ele faz parte de uma cadeia de argumentos teístas, principalmente do teísmo cristão, daquele visto no cristianismo. No que diz respeito às supostas perdas por se crer em Deus e, no final das contas, não existir nada além dessa vida, isto também é relativo para derrubar o argumento da aposta, porque é verdade que, crendo em Deus, e obviamente me filiando a Ele, eu evitarei uma vida de orgias, hedonismos e bebedeiras, mas também evitarei os vários males oriundos desse estilo de vida. Logo, no final das contas,
comparando apenas vida por vida, não estarei, na verdade, perdendo nada de importante se viver de acordo com os preceitos do teísmo cristão. Segundo Pascal, o homem é um ser miserável, um nada do ponto de vista do infinito universo e um tudo do ponto de vista do nada. Isto é um meio termo entre o nada e o tudo. Ele é incapaz de atingir a verdade, pois a razão humana é constantemente enganada pela imaginação ou outras potências enganadoras. A sua única esperança, dizia Pascal, é Deus. Ele tem tudo a ganhar apostando na existência do Deus do cristianismo. Dessa forma, conforme Pascal, os filósofos que se contentam em denunciar a miséria do homem estão enganados. O homem possui também uma grandeza, e seria somente por isto que ele reconheceria a sua miséria. É porque há uma ideia de verdade. Se a nossa razão é importante para compreender os dois extremos, do tudo e do nada, ela também pode conhecer o meio, algumas verdades no domínio científico. Nisto, ela é ajudada pelo coração, que nos dá as instruções fundamentais sobre as quais ela constrói, em seguida, as suas demonstrações. Não se trata, é claro, de certezas inabaláveis. Também não só ela pode nos dar a fé em Deus, mas podem sim nos conduzir a uma tomada de consciência de nossa contradição e de nossa impotência diante das filosofias, já que nelas se afirma e também se nega tudo. O princípio sobre o qual repousa essas respostas é incompreensível somente pela razão humana. É preciso aceitar, como um mistério divino, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E foi Pascal que disse isso.